Estamos no Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, do norte de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E nesse podcast a gente fala sobre com pessoas, fala sobre mente, sobre como ativar a nossa mente, para que a gente viva melhor no nosso cotidiano e também na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, para que a gente tenha melhores resultados. E hoje nós estamos aqui com o Gledson Fonseca e a sua esposa, Sueli, né? Lá de Marília, né? No interior de São Paulo, né? E o Gledson já esteve aqui, né? Um podcast online, né? E hoje nós tivemos a satisfação de receber ele presencialmente, junto com a sua esposa. E nós vamos continuar um pouco aquela conversa que nós tivemos lá. E lá ele teve aqui, foi no dia 23 de dezembro, no nosso podcast online, do ano passado. E ali falou sobre um evento que na época ocorreu em 2015, né? Um falecimento da sua primeira esposa, né? Uma tragédia que comoveu o Brasil na época, porque inclusive foi um evento que foi destaque, né? no Fantástico, né? E depois disso ele vem comovendo o Brasil, né? O Gledson com palestras, né? Com atitudes, vamos dizer, mentais, né? Com ativação da mente dele, procurando mostrar esse evento que ele passou e como isso transformou a vida dele e da sua esposa atual, a Sueli. Ele escreveu um livro sobre esse evento que está aqui, né? A Vida Não Para. A incrível força que nasce do luto, né? Na época, sua esposa inesperadamente faleceu, né? No final da gravidez, que era de gêmeos, né? De gêmeos. E ficou 2 gêmeos com problemas de saúde, né? Devido à paralisia cerebral, né? Devido aos problemas ali no final da gravidez. Um dos gêmeos faleceu também um tempo depois. Foi. Mas ainda tem como é o nome dela? Malu, né? Maria Luísa. Maria Luísa, né? E a gente vai conversar com isso. Na época a gente falou sobre isso e hoje a gente vai tentar partir desse ponto para ver o que aconteceu, né? Depois disso. Então, obrigado, Gledson, pela tua presença. Obrigado, Sueli. E quer complementar um pouquinho o que a gente falou até agora? Esteja à vontade. Obrigado, doutor Arnone, por nos receber aqui em meio às férias. Sim. A gente conseguiu estar junto e é um prazerzão para a gente, né? De fato, o que passou-se por aqueles 6 meses, que é basicamente o período cronológico desse livro, foi uma pancada muito grande, né? Fez uma reviravolta na vida em todas as áreas, né? Mas a vida precisava continuar. A vida não para, né? E aí, né? Tá aqui, ó. A vida não para. E graças a Deus não parou, né? Exatamente nesses 6 meses, a Sueli apareceu e justamente num ponto que eu não estava conseguindo alguém para ativar a minha mente. Tá certo. Que era o que é ser viúvo, né? Então, isso, Sim. Como é que se descobre, né? Não tem livros... Até tem livros, Sim. Mas você lê um conteúdo, ele é diferente de você conversar com alguém que já passou por isso, né? Sim. Então foi nesse contexto que a sua apareceu para me ensinar um pouco do que era ser viúvo, né? Porque naquele Não, ser viúvo com 2 filhos com problemas de saúde. E ainda o luto da esposa que faleceu. Então foi um não processo. Não é qualquer viúvo. Não dá para... a gente fala o seguinte, não tem uma escala de luto, né? Um lutômetro. Não tem isso, não tem. Mas a gente tem muita consciência de que não foi um processo, digamos, normal, né? Foi uma tragédia nada anunciada e que aí tem que se organizar, né? A vida tem que seguir adiante, né? Honrando todo mundo. Sueli, como é que foi esse aparecimento na vida do Gledson? Bom,
Eu digo assim que nós acreditamos que existe um Deus que rege tudo isso, né? Sim. Então, acho que já estava escrito na história de Deus esse momento crucial de eu aparecer na vida dele, porque em sã consciência, a gente sempre fala, eu era viúva já há 11 anos Tá. e não tive filhos. Quanto tempo depois do evento da tragédia você apareceu na vida dele? Eu tinha tido um contato com o Gladys, assim, de uma apresentação num grupo de pessoas em 2012. Sim. Mas eu já estava viúva e ele era casado e nem tinha filhos. E estava pensando, né, na possibilidade um dia de ter filhos. Foi uma apresentação como hoje eu conheci você aqui. Sim. E passou-se 3 anos. E aí depois, quando tudo aconteceu com ele, eu trabalhava num lugar chamado Universidade da Família, que é em Pompeia. Sim. E ele e a Keila... É uma cidade próxima lá dele. Vizinha de Marília. Vizinha de Marília. E então, em Pompeia, eu trabalhava nesse lugar já há quase 18 anos. E ele e a Keila, eles ministravam um curso para finanças, para casais. E eu trabalhava nesse local e não conhecia ele nem aquele, a não ser essa apresentação que eu tinha tido em 2012. E quando aconteceu com ele, as pessoas de alguns departamentos lá dentro conheciam ele, do Ministério de Finanças. E logo que eu cheguei, que eu vi uma foto dele com ela, um ensaio de grávidos, assim, na tela de um computador, eu falei, nossa, o que aconteceu? O que vocês estão vendo? Aí ele falou assim, ela faleceu. Eu falei, gente, ela é a esposa daquele moço que eu conheci, né? Num grupo de estudos ali. E aí ficou. E todo mundo começou a seguir o Gladson no Facebook. E aí eu também comecei a seguir para falar, eu era uma instituição cristã. Deixa eu só entender, você viu isso, foi pelo aparecimento no Fantástico? Não, ainda não tinha sido. Ainda não tinha sido. Foi logo após a morte, assim, em junho mesmo, naquela semaninha. Foi no Facebook, né? O pessoal estava vendo na tela do Facebook. Logo de manhã, eu estava chegando para trabalhar. A Keila e eu, a gente liderava um curso de finanças domésticas. Certo. E esse curso, a gestão, o domínio desse curso fica dentro da Universidade da Família. Onde eu trabalhava. Que é onde a Sueli trabalhava. Então houve uma conspiração. Eu era uma figurinha carimbada já dentro da Universidade da Família. E eu trabalhava ali, mas eu nunca tinha tido contato nem com aquele, nem com o Gladys, a não ser nessa reunião que eles usavam um espaço que nós tínhamos ali toda segunda-feira. E foi nessa reunião que eu fui apresentada a ele, né? E aí todo mundo adicionou ele no Facebook para falar, estamos com você, vamos orar por você, pelos seus filhos, fica firme. Porque era uma instituição cristã. Sim. E que preza muito pelos valores familiares. Então, todos os dias de verdade a gente orava por ele e pelas crianças, né? Sim. E aí, como ficou adicionado ali, ficou lá. Um belo dia, eu estava na minha casa, com o computador no colo ali, dando uma navegada, assim, né? E eu não tinha mais nem pai, nem mãe, nem irmão, nem filho, nem marido, nem nada. Eu estava sozinha. E aí ele entra no Facebook e põe uma notinha do hospital, que ele tinha acabado de chegar da visita. Das crianças. Que ele ia para o hospital, fazia as visitas nos bebês, que eles ficaram internados 3 meses. Sim. E aí, à medida que ele chegava, ele sempre dava uma notinha para as pessoas saber, teve melhora, ora por eles, não tá bem. Aí eu vi que ele colocou e me chamou a atenção. E aí eu fui dar um oi para ele no Facebook, no inbox do Facebook. Aí eu falei, oi Gladson, tudo bem? A Sueli, como que você tá? E as crianças, eu vi que você colocou uma notinha, como é que eles estão? Porque na minha cabeça e de muitas pessoas, né, as crianças tinham ficado bem. Não tinha tido nenhuma sequela. Havia houve a morte da mãe biológica. Porém, as crianças, as pessoas achavam que estavam bem. Tudo bem. Porque ele estava naquele processo ainda de aceitar tudo, né? Sim. E aí eu dei esse oi para ele. E aí ele começou a falar, não, olha, nesse contextualizar. oi eu lembrei. Falei, opa, peraí. Eu acho que é ela que é a viúva. Eu acho que é ela que é viúva. É. Aí ela me perguntava coisas sobre os bebês e eu perguntava sobre luto para ela. E isso foi com 4 meses e meio, mais ou menos, depois que tudo aconteceu. O livro não tinha surgido ainda. Não. Não tinha surgido.
Então ela tem uma parte. Ela tem uma parte nesse livro. Então. Tem um oi. Tem um Tem. Ele tá literal aí. Tá bom. E ela até brinca, ele fala assim: eis que um oi aparece no Facebook. Tá certo. Bacana. E aí nós começamos essa conversa, mas assim, sem nenhuma pretensão, imagina, né? Ele estava viúva há 4 meses e meio. Você tinha filhos ou não? Não tinha. Não tinha. E eu estava viúva já há quase 11 anos, né? Nesse período. Tá bom. E aí... Mas, Gledson, me diz o seguinte, né? Já deu para entender um pouco do contexto, né? Mas a gente vai falar mais um pouquinho, né? Mas me diz o seguinte, como é que é, assim, tudo bem, né? Tudo bem, entre aspas, né? Aconteceu a tragédia, você ficou com 2 filhos com paralisia cerebral, começou a trabalhar isso na tua cabeça, mas de repente tu teve que voltar ao trabalho. Sim. Né? Você era administrador de uma empresa, né? Isso. Se eu não me engano, né? E chegou o momento de voltar ao trabalho, né? E a pergunta é o seguinte, como que foi esse momento de retornar ao trabalho com essa bagagem atrás, né? Com essa transformação atrás? Os 2 filhos, acho que já estavam em casa quando você retornou. Já tinha tido alta. Já tinha tido alta, né? Mas precisavam de cuidados muito intensos. Sim. Né? Como que foi esse momento de... Qual foi a diferença, né, que você sentiu assim do antes e o depois de voltar ao trabalho com essa nova realidade? Eu digo que foi divertido. Divertido? Por quê? Divertido é uma forma que eu acho para não ficar trazendo tanto peso dramático por tudo que aconteceu, né? Mas foi difícil, não foi nada fácil, né? Sim. Mas quando tudo aconteceu e eu fiquei 7 meses, né? Eu peguei a licença maternidade veio para mim. Então eu fiquei com a licença paternidade transformada da maternidade para paternidade, mais 2 meses que a empresa faz parte de um programa chamado Empresa Cidadã, mais um mês de férias. Então eu acabei acumulando 7 meses de licença do trabalho, né? E nesses 7 meses eu já comecei a fazer alguns ajustes de valores do que eu ia querer para frente. Isso eu estava no meio de uma transição. Então eu já tinha, na minha posição como gerente de supply chain, eu tinha a Operação Brasil que eu cuidava, tinha aí umas 100 e tantas pessoas, mais uma operação na Tailândia com mais umas 70 pessoas, mais uma distribuição no México e assumindo uma distribuição nos Estados Unidos. Então eu tinha um pacote... Era uma empresa de quê que era? É uma empresa de máquinas agrícolas. Tá. O negócio principal é máquinas agrícolas, mas tem outros negócios também, né? Sim. Então, eu tinha nada, uma estrutura já estava comigo de umas 250 pessoas. E principalmente por conta da Tailândia, que nós estamos falando de um fuso de 10 horas para frente, então os meus horários eram meio malucos, né? Então, se eu quisesse fazer uma reunião produtiva com o pessoal da Tailândia, eu sacrificava a minha noite aqui e fazia uma reunião, eu 11 horas da noite aqui e ele 7 horas da manhã lá. Tá certo. Então tinha uma complexidade bem interessante aí, né? Mas assim, esse período foi o período que eu comecei a pensar, eu quero continuar nessa linha de crescimento profissional? E tinha espaço para crescer, tinha. Mas definitivamente eu fui fazendo ajuste e falei, não, eu acho que eu não quero mais isso. Tá, mas a empresa... A pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte, a empresa, como que ela, vamos dizer, aceitou isso, né? Graças a Deus é uma empresa diferenciada. Graças a Deus. Porque teve muito apoio. De todas as espécies. A um ponto de falar o seguinte, meu diretor falou assim, ó, você vai se afastar e quando você voltar, o plano que tem desenhado para você, você continua. E a gente vai ajustando conforme a sua necessidade. E então, que necessidade tinha essa flexibilidade? Tinha. A empresa foi muito solidária. Muito. Porque assim, os bebês ficaram 90 dias na UTI, tiveram alta e 2 dias depois voltaram para a UTI. Então aí começou-se um ciclo de 20 dias em casa, 20 dias na UTI, quando não era um, era o outro, quando não os 2 na mesma semana voltar. Então assim,
rolezinho de SAMU a gente deu um monte. Então era frequente, era comum eu pegar o telefone, ligar no SAMU, o pessoal identificar e falar qual dos dois é. Tipo, qual é o Samuel ou a Malu que está em intercorrência? Sim. Então criou-se uma afinidade muito grande aí, né? Enquanto isso, lidando com os tailandeses. E lidando com... Não, eu ainda estava de licença. Ainda estava? Eu estava de licença. Aí a Sueli chega em outubro e a gente começa todo esse processo. Quando a gente começou a se falar, e ele falou assim para mim, eu posso fazer perguntas de viuvez para você? Você se importa de eu perguntar o que é ser viúvo, como lida com a viuvez? Eu falei, não, pode perguntar, né? A gente até brinca, fala assim que eu já era PhD em viuvez, né? Já estava quase completando, tinha completado uma década já, né? E daí, em outubro, a gente começou a se falar. Em outubro, as crianças tiveram alta. Em setembro. Aí, em setembro elas tiveram alta. Em outubro nós começamos a falar. Só que nisso era casa hospital, né? E quando nós marcamos o nosso primeiro encontro presencial, o Samuel teve uma intercorrência e foi para UTI. Então, cancelou o rolê, que a gente fala assim. Abortou totalmente aquela ideia de... finalmente a gente vai se conhecer pessoalmente, conversar. Sim. Porque a gente só se falava pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Skype na época. Sim. E aí, no dia que nós íamos nos conhecer pessoalmente, Samuel foi para a UTI de novo, né? Aí a gente frustrou, assim, né? O conhecer. Porque... E aí você fala assim, mas como que foi que você sentiu que vocês estavam começando a querer se conhecer? Por que isso? Tem um porquê antes, né? Que são as profecias. Teve uma série de... A gente chama isso de cristocidências, né? Teve uma série de sinais de Deus que me levava a olhar a Sueli de uma forma diferente e ela a mesma coisa. Por exemplo, um filho chamado Samuel. Assustei. Então teve outras também, né? Tá certo. Bom, vamos continuar. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, você já falou que teve a empresa até apoiou, que tinha flexibilidade e tal, né? Mas, não sei se eu estou certo ou não, aparentemente me parece que a partir dali você começou a pensar uma outra forma de carreira, né? Exato. E aí hoje você não está mais nessa empresa e a tua carreira é diferente do que era lá. Né? Tá? Qual é a diferença hoje para a tua carreira que era lá? Né? O que mudou hoje? Eu acho que a principal... eu sou muito grato por tudo que a empresa fez e foram quase 25 anos lá, né? Sim. Mas hoje a principal diferença é uma... Tá meio vulgarizada a palavra ter liberdade, né? Sim. Mas efetivamente para mim foi uma certa liberdade para fazer o que eu quiser em termos de conduzir minha carreira com o meu nome mesmo, né? Então... eu coloquei lá no lugar do você S.A., eu coloquei Gladson S.A. Sim. Então eu entendi que a carreira é minha. Por mais boa que a empresa seja, a gestão da carreira ela é minha. Eu não posso submeter a direção da minha carreira para a necessidade de uma ou de outra empresa. Mas daí tu já tinha escrito o livro ou não? Não. Não. Quando começou a pensar em mudar de carreira, ainda não tinha escrito o livro? Não. Não. Se der um passinho para trás, eu já tinha um plano de escrever um livro sobre finanças para ser lançado em 2025. Sim, nós falamos disso aí no outro podcast, né? Então, nos primeiros dias ali de que tudo aconteceu, eu comecei a mandar muito relato para as pessoas. Então, eu fazia assim, eu botava uma parte, 80% de um conteúdo técnico sobre como é que tinha sido, tirou anticonvulsivante, baixou e etc. E eu terminava ali com uns 20% de um conteúdo, vamos chamar, inspirador. Sim. E aí eu dava um relato meu, falei, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, a cabeça está no lugar, não vou fazer bobagem, não estou pensando em me jogar na BR, coisa do tipo. Quando eu parava de mandar, por alguma razão, alguém me cobrava. Então, boa parte do livro foi desses relatos que eu comecei a coletar. As pessoas queriam saber como é que o Gladson estava se virando. Porque não foi comum. A forma que eu reagi... E aí surgiu o livro, então. Aí surgiu o livro. O livro, na verdade, ele surgiu
no dia 67, depois que tudo aconteceu. Sim. Porque a matéria do Fantástico tinha ido ao ar, e aí teve quase 6 milhões de acessos, e foi quando a mulher do norte do estado me manda uma mensagem no inbox falando do abandono do plano de suicídio dela. Tá. Então, nesse dia eu falei, eu não tenho direito de engavetar essa história. Tá. Eu preciso botar isso no livro. Tá. Aí sai o livro, as pessoas se interessam, e aí começa a te convidar para palestras, encontros, né? Ministração em igreja. Ministração em igreja e tal, né? E, bom, e aí você ainda estava na empresa ou você já tinha decidido sair? Eu ainda estava na empresa. Quando eu escrevi o livro, o lançamento do livro, ele veio 11 dias depois do meu último dia na empresa. Do desligamento. Então, a escrita do livro, ela foi feita dentro da empresa. Eu falo da empresa. Tá, mas 11 dias depois do desligamento você... Eu lancei. Tá. Foi o dia do lançamento. E aí você partiu para a Liberdade. Aí eu parti para a Liberdade. Tá certo. E aí, como é que foi? Conta agora a partir dessa Liberdade. Eu acho que um ponto interessante nesse jogar nesse ambiente aberto. Aberto, né? Tem que ter calibração de modelo mental, natural. Enquanto você está no CLT, dia 20, dia 5, chega o teu dinheirinho lá. Chega o salário. Chega o salário. No final do ano, chega a PLR, chega... Enfim. 13º. No mundo paralelo, quando você parte para empreender, não tem nada disso. Certo. Então, eu já comecei ali, falei, opa, peraí, agora eu preciso me mexer. E eu gostei desse movimento. Sim. Eu gostei dessa liberdade de... Imagina vamos pensar numa imagem de uma gaiola e a portinha abriu. Então, eu fiquei durante tempos dentro da gaiola olhando a portinha aberta. Nossa, aqui dentro da gaiola eu não consigo voar. Máximo, e a Sueli já estava junto. A Sueli já estava junto. Tá. E me apoiando nas decisões. Tá, e aí? E aí, como é que a conta bancária não esvaziou? Boa pergunta. Por quê? Porque isso não é um plano para se criar e executar em 2, 3 meses. Sim. Não é. Esse nosso plano, porque ela fez parte o tempo todo, ele levou 2 anos. Sim. E tinha pontos sensíveis ali. Plano de saúde. Então, como é que funcionaria o plano de saúde num pedido de demissão meu ou se eu fosse desligado? Sim. Porque o esquema do home care em casa tem uma conta alta. Sim. Então, eu precisei entender. Aí eu fui mapeando, né? Como administrador, eu fui mapeando os riscos. Onde é que estão meus riscos para eu tomar uma decisão e não depender mais do dia 5, do dia 20. Sim. Então, o Unimed foi um ponto que eu fui entender. Fui procurar ajuda jurídica, fui pesquisar lei, artigo e etc. Né? E aí eu entendi que eu estava seguro. Esse era o meu principal receio, inclusive de dependência emocional. E dar assistência para os filhos, né? Malu, né? Malu. Porque o Samuel, ele faleceu quantos meses depois do... O Samuel faleceu com 11 meses. 11 meses. A gente estava casado. A gente estava casado há um mês. Há um mês. Mas aí, quando você saiu do emprego, o Samuel estava vivo ainda? Não estava mais. O Samuel faleceu em 2016 e a minha saída do emprego foi em 2022. Então você precisava de digamos, um apoio, né, financeiro, né, para dar assistência a Malu, certo? Sim. E que continua até hoje. Exato. Né? Em casa, você até me falou antes que você tem uma verdadeira UTI dentro de casa, né, para fazer a manutenção da vida dela, né? Mas esse plano de saúde custa, e aí você teve o apoio de um plano de saúde, que é a Unimed, né? Exato. E que te apoia até hoje, digamos, possibilita que você viaje com mais liberdade no teu trabalho hoje. E não é graciosidade, não. Tá tudo... custa dinheiro, né? Não estamos falando aí de uma conta de nada a nada, 500.000, 600.000
apurando, né? Então, isso não é uma conta. Isso não é uma preocupação tua. Não. Você conseguiu administrar isso aí. Né? Eu fiz uma portabilidade. Portabilidade. Isso. Sem perder tudo aquilo que já tinha sido. Tá. E aí você foi para onde, daí? Então, aí já tá. Essa questão está resolvida, entre aspas. Aí você foi para onde? Aí eu vou para o RH. Antes de sair da empresa, como gerente de supply chain, eu falei, eu preciso dar uma passada pelo RH. E o RH precisa ser a minha plataforma de voo. Tá, mas eu precisava conhecer um ambiente de pessoas do lado de dentro. Aí eu fui ser gerente de RH dentro da mesma empresa. Ah, dentro da mesma empresa? Dentro da mesma empresa. Tá certo. De toda forma, eu iria sair. Aham. E aí, mas veio o convite, falou assim, olha, a gente está fazendo um movimento diferente de reestruturação, uma pegada mais estratégica e etc. Você não quer fazer parte desse movimento como um cara de negócio, trazendo para dentro do RH as dores, o time do negócio, a complexidade, né? O olhar de cliente, né? Para que o RH começasse a direcionar um olhar mais aprimorado. Então, aí eu passei 4 anos no RH até deixar a empresa como gerente de RH. No início não foi. E ali deve ter sido uma escola, né? Nossa. Muito grande no sentido de relacionamento, de sentir qual eram os problemas, né? Digamos, do pessoal ali que trabalhava na empresa, né? Como, digamos, admitir quais eram os sonhos dessas pessoas, o que elas querem, né? Como que... Acho que deve ter sido mais... Muito. Daí nasceu a fábula. Pois é. Aí tem uma história que a gente estava conversando antes daqui do podcast, né? Que hoje em dia, digamos, essa questão vamos colocar assim, do engajamento, né? Dos funcionários dentro da empresa, ou dos colaboradores dentro da empresa, às vezes não funciona como que, às vezes, os proprietários, os sócios, e mesmo o pessoal que trabalha, gostaria que funcionasse, né? Até tem uma pesquisa que eu andei olhando, de que lá essa pesquisa foi feita em 2015, não é assim tão antiga não, né? Pela Gallup. Que diz que, na época, ela demonstrou que 2 em cada 3 empregados, né, não estavam satisfeitos com o trabalho, né? E que tinha que essa situação ela levava a uma redução dos lucros da empresa, né? Em torno de 20%, mais ou menos, que é bastante, né? E tem uma outra pesquisa agora, de 2023, de uma empresa de consultores no Brasil, que diz que o número de demissões voluntárias de 2023 agora, aumentaram muito, de demissões voluntárias devido à insatisfação do trabalho. Eu ajudei essa estatística. Meu caso foi um caso desse. Então... Faz parte desse número, né? Faz parte desse número. Aí é onde entra essa tua... Aí nós estávamos falando aqui que, de repente, tem uma fábula, né? Como é? Do porco e da galinha. Dos porcos e da galinha. Porco e da galinha, né? Que o porco dá a sua vida para o café da manhã. Oferecendo bacon. O bacon. E a galinha dá os ovos, mas não morre. Mas não morre. Como é que é essa história? Onde é que veio essa inspiração dessa história? A minha queda de produtividade, o meu início de depressão, ele não foi logo depois do falecimento da Keila. Né? Foi em 2015, em 2017. Então, durou 2 anos. Essa euforia com toda a organização, com aquele estresse e tal. Quando vem essa queda, até a Sueli falou, tá na hora de você buscar ajuda. Daí eu fui para psiquiatra e fui fazer terapia. E na terapia surge a fábula. Que eu cheguei nas primeiras sessões, a terapeuta muito sábia, a Edilene Nassar, ela falou assim, você conhece a história do porco e da galinha, que é contada nos treinamentos para motivar as pessoas, para serem comprometidas como porcos? E eu fui entrando, eu fui mordendo aquela isca de um jeito, eu falei, conheço, então me conta a história. E eu contei, botei o porco lá em cima,
como... Mas conta para os nossos, as pessoas que estão nos vendo aqui no portal Fala Litoral e no Spotify, né? Ativamente. O que representa? É uma fábula, né? É uma fábula. Antes de você dizer que entrou na história do porco, o que representa o porco, né? E o que representa a galinha? Porque são dois animais que vivem vamos dizer, em sintonia, né? Com a nossa existência aqui, fornecendo alimentação, essas coisas assim, né? E o que representa o porco e o que são dois animais, vamos por assim, nobres, né? Nobres. O que representa? O café da manhã do americano, ele tem bacon e tem ovos. Bacon, e o bacon é do porco. Do porco. Tá. E não tem bacon se o porco não morrer. Ele precisa morrer para ter o bacon. Morrer para ter o bacon. Tá. E aí o que acontece? Dentro do mundo corporativo, ou no artigo que foi escrito dentro do mundo porcarativo, alguma coisa assim, o que acontece? É instigado as pessoas a serem porcos, como comprometidos. Sim. Então a pessoa tem que dar tudo de si. Sabe aquela história de tem que vestir a camisa e tem que... fica esse tem que. O que acontece? Quando pega pessoas que têm alguma questão emocional não equilibrada, essa pessoa ela entra nessa, ela morde essa isca para se destacar, para ser reconhecida, para, enfim, ser promovida. Sim. Então ela de fato vira um porco. E ela começa a dar. Vamos dizer assim, cumprir as expectativas de alguém. De alguém. De alguém. E pode ser de alguém, né? Então esse camarada, ele começa a dar tudo de si. E chega a um ponto dele começar a dar a vida, a saúde emocional, os filhos, a esposa, a saúde dele, a saúde física, casamento. E ele vai dando. E ele realmente vai se comprometendo a um nível que ele dá tudo. E pode chegar a dar a vida dele mesmo. O bacon. Ele vira bacon. Então, só que a fábula, ela só enaltece o porco. Ela não traz a fábula verdadeira. Mas daí é onde entra e a galinha. A galinha na história. A galinha só se envolve. A galinha, ela só bota os ovinhos dela, participa ali do café da manhã americano, mas ela, coitada... Ela deixa o ovo lá, mas sai faceira. Sai faceira, ela cumpre o horário dela. Sim. Ela cumpre a entrega dela. Falou assim, já botei os ovos, agora eu vou cuidar da minha vida. E quando te pergunto, quando essa psicóloga, como é que é o nome dela? Edilene Nassar. Edilene Nassar. Quando a Edilene Nassar te disse para você interpretar essa fábula, o que você falou? Mas peraí, deixa eu só perguntar o seguinte, você já tinha saído do RH? Não, eu estava entrando no RH. Então você estava com aquela imaginação de que como é que você ia trabalhar ali. E o que você contou para ela? Como é que você tinha entendido essa fábula? Eu contei aquilo que é o sentido literal da fábula que se conhece. Que é isso que eu acabei de falar aqui. Que eu boto o porco lá em cima e menosprezo a galinha. O porco tem muito mais valor. Muito mais valor. Ele entrega Apesar de ter morrido. Então, mas não se olha essa questão, né? Ele vai dando, mas essa questão esse cuidado com o porco, porque ele pode chegar a dar a vida, e antes de dar a vida dele, ele vai dando outras coisas, esse cuidado a fábula verdadeira não trata. Sim. Ela só enaltece o porco. E todo mundo quer ser porco. E você achava que queria formar porcos? Não, eu era um porcão. Eu era um porcão. Você queria ser eu me lambuzava no chiqueiro. Você queria ser eu sou o tal aqui. Eu queria ser o porco da coisa toda. Eu sou o tal. Eu tava nessa linha de ser porco. E quando é que tu começou a ver que não era bem assim? Então, depois de eu contar tudo isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim, você terminou? Eu falei, terminei. É essa a história? É essa a história. Ela me fez uma pergunta. Sabe aquela pergunta que vira o jogo? Ela falou assim, você sabia que as galinhas são felizes? Aquilo assim, na hora eu queria me chicotear. Eu falei, cara, como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu não enxerguei que eu tava num caminho dando tudo de mim? Enquanto a galinha é feliz. E quem falou que é fácil botar ovo, né? Não deve ser Só fácil. que a galinha cumpre o papel dela, corporativamente falando,
se envolve. Ela entrega os ovos dela do dia a dia e ela pode até entregar ovos de ouro também. Que só galinha bota ovo, né? Sim. Só que depois dela fazer isso, ela vai cuidar de outras áreas da vida. Ela vai cuidar da mente, ela vai cuidar do casamento, ela vai cuidar da família, ela vai se preocupar com outras, Sim. ela vai manter os pratos em equilíbrio. Sim. O problema do porco sem essa sensibilidade é que ele só fica com o prato do trabalho e da carreira em equilíbrio. E os outros pratos vão entrando em desequilíbrio até que começa a cair. Tá, mas aí entendi. Eu acho que o pessoal que está nos vendo também entendeu. Mas a pergunta agora é a seguinte: você acha, você já passou pelo RH, você entrou no RH já com essa uma noção um pouco diferente, então, digamos, do engajamento e do trabalho e de como entregar o serviço, não o serviço, entregar tuas habilidades, né, para a empresa, né, que você pode entregar o resultado. Você de repente pode entregar ovos de ouro e não morrer, né? Você já entrou um pouquinho com essa... Estou entendendo. Me diz o seguinte, hoje, atualmente, né? Que você já saiu do RH, né? Já saiu. Aí hoje estou com um negócio pequeno lá da família. Da família, tá. Como que tu vê, assim, essa questão nas empresas atuais? Elas estão incentivando mais entregar a vida ou entregar os ovos? Já tem um movimento bem interessante de reconhecer que o porco ele precisa ser protegido. As empresas continuam precisando de porcões. Sim. Mas esse camarada, ele precisa ser protegido. Ele também precisa ser cuidado. Sim. Não pode deixar ele... Porque a hora que esse porco começa a se perder, isso não é bom para a empresa também. Então já tem um movimento das empresas olhar de forma diferente. De repente treinar ele para que ele não entregue... Que ele se cuide. Né? Sim. Que ele se cuide. Porque, matematicamente, se o custo de algo numa empresa é 10 e a pessoa custa 1, esse cara é custo. Sim. Só que esse cara ele pode entregar 2, 3, 4. Continua custando 1. Mas a entrega dele pode ser maior. E o que era 10 vira margem ali para cima. Ou seja, na linha do que a fábula é reconhecida, é perigoso. Sim. Perigoso. Que de repente a empresa pode perder tudo. Né? Pode perder tudo. Sim. E pensa no estrago que é uma empresa perder um CEO. Todo um investimento. Um CEO, um diretor. O pessoal não é só morrer, né? Se desgosta e sai do emprego, vai procurar outro. Não, e pode acontecer, e eu acho que isso foi um pouco do que aconteceu comigo. Pode acontecer do cara ter um momento de dar-se conta e ele falar assim, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero mais. Quantos casos a gente não conhece do cara que chegou numa alta posição executiva, abandonou tudo foi fazer outra coisa de muito menos complexidade. E a empresa precisa fazer de novo, formar de novo. Custo de novo, achar o cara de novo. A cultura da empresa pode ser arranhada, trazendo... Enfim, é muito mais barato proteger os porcos. E cuidar das galinhas também. E cuidar das galinhas, reconhecer as galinhas. Reconhecer as galinhas. As galinhas precisam ser reconhecidas, né? Eu acho que deu para entender, né? Deu para entender essa metáfora. Deve sair um livro disso aí também. Pois aí me diz o seguinte, isso aí, hoje exatamente você está numa empresa da família. Da família, é isso. E você é o CEO da empresa? É um negócio pequeno, é um negócio pequeno de... Vou fazer umas contas rápidas aqui. 1 milhão de faturamento anual e de caçamba de entulho. Então estamos falando aí de um negócio com 3 caminhões, 200 caçamba e 5 funcionários. Tá, então você tem essa outra atividade e fora... Isso foi crucial para a decisão de eu manter o meu caixa na saída da empresa. Isso, tá certo. Mas fora isso aí vem o livro, vem convites para palestras e encontros e tal. E agora parece que vem outro livro, está vindo outro livro. E esse outro livro é sobre o quê? Esse livro... Esse que vem vindo agora. Esse aqui eu contei o que aconteceu nos 6 meses ali de adrenalina.
e as reflexões que houveram nesse período. Esse próximo, eu vou falar o seguinte, tá, e aí, o que eu fiz com tudo isso que a vida me deu nessa virada de chave? Só que eu vou canalizar um pouco mais para empresas, para o negócio. Fazer profissionais refletirem. Basicamente, você vai querer dar uma mensagem sobre o que a gente falou até agora. Nessa linha. Mas parece, pelo menos que eu entendi, que vem alguma coisa atrás, no sentido de mudar alguns comportamentos dentro das atividades empresariais, nesse sentido de colaboradores e ser líderes, né? É mais na linha de dar oportunidade para quem lê refletir. Ele tem um momento das reflexões que eu vou deixar lá, ele pensar o seguinte, tá bom, eu já entendi tudo que eu fiz para trás, entendi o plano desenhado para frente, preciso tomar uma decisão. Sim. Sigo com esse plano, faço algum ajuste, sigo com esse plano fazendo ajustes, indo mais numa linha mais equilibrada. Tá, tudo bem, já entendemos bastante, né? Mas assim, daí você disse antes aqui assim, não, peraí, eu vou atrás de uma liberdade. Chegou essa liberdade ou ainda tem mais liberdade para vir? Tem mais liberdade para vir. Tem. Então explica um pouquinho. Tem liberdade financeira, que claro, né? Quem não busca isso. Sim. E tem uma liberdade para fazer mais ação social. Ação social. Isso é um negócio que custa. Fazer ação social custa. Custa tempo e custa dinheiro. Então eu tenho essa intenção de começar a ter mais tempo sem perder caixa para gerar mais impacto, né? Tá certo. E a Sueli, onde é que entra nisso? Eu tô praticamente a galinha, ela é toda convictíssima. Eu não sou a porca, não. Embora eu seja palmeirense. Mas eu tô bem galinha, bem envolvida eu me dou também, né, nesse sentido. Porque para estar apoiando mesmo, né, em todos os sentidos, a gente está alinhado, né? Desde quando ele cogitou a possibilidade de sair da empresa, o medo vinha, esse medo por conta dos custos. A conta da Malu é muito alta, né? A conta do quarto da Malu é muito alta. Então, financeiramente, nós não teríamos condições de dar continuidade, né? Então, nesse período, a gente foi assim, com Deus me dando muita graça, sabedoria para estar conversando, acolhendo, ouvindo a pressão que vinha de fora, porque ele tinha que viajar. Para você ter uma ideia, foi assim, acho que o test drive para ver se eu ficava foi ali, né? Quando nós nos casamos em 2016, um mês depois o Samuel faleceu. Quer dizer, eu estava recém-casada, era mãe de uma criança e já estava chorando a morte desse filho. E aí, o mês seguinte, ele foi para a Tailândia e ficou 18 dias lá. E eu trabalhando em Pompeia, morando em Marília e trabalhando em Pompeia, com esse contexto de UTI dentro de casa. Então, assim, foi extremamente difícil. Mas, assim, uma graça sobrenatural, porque não sei como passamos por isso, né? Nossa. Hoje também é mais equilibrado. Depois, quando ele voltou e foi processando essa transição RH, e depois a pressão ali dentro também que ele foi sofrendo, a vontade de sair era grande, mas e a Malu, como é que fica? A questão sempre que pegava era a Malu, e como vamos fazer? Foi onde ele foi conhecer, estudar, ver, aí que chegou nesse contexto de portabilidade que nada mudaria para a Malu, né? Então, nesse período, eu fui apoio em todos os sentidos, de dar ombro, de chorar junto, de orar junto, de buscar conselho. Ajudar a enxergar ponto cego. Né? O que é isso, ajudar a enxergar ponto cego? Não, porque, popularmente falando, tá? Tô diante do médico aqui, de repente posso falar uma bobagem. É verdade. Mas eu acredito que a gente, homem, a gente é um tanto limitado. Sim. E aí uma mulher sensível, antenada, ela pode nos ajudar. Cara, você não tá vendo aqui, ó. Tem uma moto. Você tá dirigindo o teu carro, tem uma moto se aproximando, você não tá vendo. E aí você olha todos os espelhos e não vê a moto chegando. Não, mas isso é, digamos, você
Você, às vezes, as coisas estão na tua frente e você não enxerga. Não é só homem, não. Também. Nós também. Então, às vezes, uma pessoa de fora, né? Por exemplo, um advogado, né? Por que eu acho que um advogado é bom, né? Por que é bom? Porque um advogado, ele não está envolvido na questão, ele vê de fora. Né? Sim. E aí, sem emoção, né? Sim, ele reduz pouco a ansiedade e aquela emoção mais forte, né? E aí você consegue pensar com mais estratégia, com mais inteligência. Mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ajuda a enxergar. Mas bom, assim, ó. Então, assim, vocês dois, né? Porque agora ela está junto nesse contexto, né? Tem uma história excepcional, uma história extraordinária, que ainda não acabou. Está sendo escrita. Está sendo escrita, né? E que serve, eu acho, assim, de estímulo, né? Para muita gente, para não desistir, né? Digamos, de começar a enxergar coisas boas. Eu sempre digo assim, não é possível você mudar o passado. Não tem como mudar o passado. Mas você pode ressignificar. E aprender com ele. E aprender com ele. E enxergar coisas melhores para frente. Mesmo com aquilo que aconteceu no passado. Sim. E eu acho que a vida de vocês dois, né? E a vida da tua esposa que faleceu, do outro filho, Samuel, que faleceu, e da Malu, que ainda está aqui, né, com vocês, ela mostra isso, né? Como que você pode não mudar, mas ressignificar e, de repente, as coisas ficarem melhores. Não ficar naquela da vítima, né? Eu acho que isso é importante, né? Não sei se você pensa nisso nesses dias. A gente fala sobre morte tomando café da manhã. Para a gente falar sobre o fim da vida é algo que a gente fala todo dia, quase todo dia, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque no fim da vida, dificilmente alguém vai fazer reflexões da oportunidade que perdeu. Ninguém olha isso. No fim da vida, vai olhar o que é que está deixando. A história que deixou. O perdão que não foi dado. Sim. É relacionamento. No fim da vida, se concentra em relacionamento. Se foi bom, se não foi ruim. Se foi bom, a pessoa parte em paz. Se não foi bom, e eventualmente precisa de cuidados paliativos ali no final da vida, e fica essa reflexão pesada, né? Então, e a gente não fala sobre isso. A gente está sempre construindo e projetando a vida como se a gente fosse ficar eternamente aqui. Sim. Mas a Keila partiu com 34 anos. O alemão partiu com quanto? 37. O primeiro esposo dela com 37. Sim. Todo mundo vai partir. Não. O Samuel com 11 meses. E o Samuel com 11 meses. Sim. Todo mundo vai partir com idade baixa? Não. Mas a gente precisa ter consciência de que a gente é finito, né? Que as coisas às vezes não são como a gente quer. Isso traz uma liberdade gigante. Tá certo. E não é uma liberdade... Tô tentando achar uma palavra melhor. Não é uma liberdade irresponsável. Sim. Né? É buscar uma liberdade responsável, porque não estou fazendo nenhuma apologia que os porcões corporativos tem que todo mundo deixar de ser porco e ser galinha. Não é isso. Né? É só buscar efetivamente equilíbrio nas áreas. Nós vamos aguardar esse novo livro. Quando ele vier, você vai voltar aqui. Opa! Presencial. Presencial. Mas assim, ó, deixa toda essa tua história, né? Fica à vontade aí para deixar uma mensagem aí de otimismo, né? Porque você deve ser uma pessoa muito otimista, né? De otimismo. E você também a Sueli também fica à vontade. Para as pessoas que estão nos vendo aí no portal Fala Litoral e no Spotify, né? Bom, eu costumo dizer assim que ninguém foi preparado para perder alguém querido, né? E perder alguém dói, é difícil, precisa de ressignificar, de reconstruir, de saber que a vida não vai parar. Sim. Né? Se você decidir parar a sua própria vida, você vai fazer mais pessoas sofrerem, né? Mais pessoas vão ser machucadas.
Então, assim, a morte, ela é um gigante que a gente vai ter que encarar uma hora, seja de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho, enfim. Ou de um emprego. De um emprego, de uma falência, né? Uma doença. Uma doença. Então, assim, de você ter autonomia sobre o seu próprio corpo, né? Enfim, eu digo, e assim, a gente sempre fala que nós temos tentado, com a ajuda de Deus, e até temos caminhado bem, né? Mas porque temos Deus aí nesse Time. Nesse time. Né? Ele é o nosso técnico. É o grande coach. Ele é. E deve ser um bom técnico. Nossa, maravilhoso. Se não fosse ele, os pobres mortais aqui já tinham sucumbido. Então, a gente diz que nós temos pego a nossa história, a minha história e a dele. Eu falo que Deus pegou 2 vasos quebrados e transformou num lindo vaso de mosaico, né? Porque é uma arte também o mosaico. E ele é feito de caquinhos, né? Sim. Então, Deus pegou os 2 caquinhos aqui e o oleiro tá esculpindo esse vaso. Tá trabalhando ainda. Trabalhando ainda. E a gente fala também que a nossa história, o nosso testemunho, a nossa dor, nós temos transformado o nosso luto em luta, a dor em testemunho, sabe? Então, houve dor, ainda existe medo, porque a Malu tá aí, é uma criança especial. A gente tá aqui de férias, mas a gente fica vendo a câmera para ver se ela tá tudo bem, fala com a enfermeira, fala com a ajudante, fala com a equipe de suporte que tá lá em casa, né? Então, o medo paira da morte ainda, né? A gente fala que a gente tem uma nuvenzinha, assim, igual a família Addams, né? Aquela nuvenzinha. Porém, a gente não pode olhar só para a nuvem, a gente tem que olhar além da nuvem, né? Que é Deus e Ele que está no controle da nossa vida. Então, assim, nosso testemunho de dor, a gente quer que seja um testemunho para trazer vida para outras pessoas, esperança, ressignificar, né? Então... é isso. Aí eu acho que entra o que ele falou dar mais atenção ao social, porque deve ter muita gente precisando de uma palavra, de pessoas que a vida não é só alegria, né? Sim. E às vezes a pessoa precisa de uma esperança. De ativar a mente de forma diferente. Não, é de verdade. Isso aí. Precisa ativar de uma forma diferente. Bacana. Fala do refúgio. Não sabia disso. O que essa bagagem toda nos fez, mais a mim, me incomodou. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Sim. Porque a gente começou a receber muitos contatos assim. Você conhece alguém que perdeu alguém que está sofrendo. A Covid, né? A Covid. Também. Então eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Essa experiência de luto e luta que Deus nos permitiu passar, precisamos fazer alguma coisa com isso. Então a gente criou um projeto chamado Refúgio, um lugar de acolhimento. É uma reunião em casa, na nossa casa mesmo, uma vez por mês, e ali a gente recebe pessoas que estão passando por isso. Por luto. E tentam ajudar. E tentamos ajudar. Nós já tivemos Principal ajuda, escutar. Isso. Escutar. Sim. Escuta amorosa. Sim, bacana. Então, tá bom, Gladson. Queria falar mais alguma coisa? É possível continuar. É possível continuar. Né? A vida sempre vai nos trazer... E não terminou ainda? Não. Essa missão não terminou ainda? Não. A gente gosta muito de usar o exemplo de surfar em Nazaré, que é onde tem as... o Nazaré lá em Portugal, né? Lá em Portugal. Então a gente vai vir ondas grandes. Sim. Vai vir ondas grandes. Mas está bem preparado, e eu gosto da simbologia da cruz. Sim. Porque ele é um cruzamento de uma linha vertical, uma conexão com Deus, com o divino, seja qual for a religião de cada um, e a horizontal, que é a conexão com as pessoas. Ninguém vive só de conexão vertical e ninguém vive só de conexão horizontal. Tá certo. Então, é possível continuar. Mas o cruzamento dessas duas linhas tem que acontecer. Tem que ter as duas linhas. Tem que acontecer. E foi isso que me trouxe até aqui. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Foi muito bacana, né? O Gladson e a Sueli, né? Nós que agradecemos. Né? Acho que foi pela oportunidade. Uma conversa assim muito autêntica, né? Sobre a vida, sobre o que acontece,
como que a gente pode lidar com isso, né? Como que a gente pode, de repente, enxergar coisas boas em coisas que às vezes não são tão boas, né? E que nos levam... E que é a graça da coisa, que nos leva a contar no final uma história, né? E eu acho que vocês vão ter muita história para contar ainda. Estamos tentando. E traz um fortalecimento, né? Tudo isso, a dor... Sem dor, não se fortalece, né? A gente fala, na academia, para ter músculo, precisa ter dor. Vai doer, né? Mas depois o resultado vem também. Então, a gente sabe que, diante dessa dor, Deus tem nos permitido frutificar na vida de outras pessoas, né? Trazer refrigério, leveza, esperança, né? Que é o que a gente precisa para viver, né? Tá bom. Todos. Obrigado para vocês, da presença de vocês. Obrigado pelo convite, doutor. Até mais, então. Muito obrigado. Obrigada.